Senhoras e senhores, está iniciando mais um Quintou Podcast nessa quinta-feira. Eu sei que você já estava com saudade da gente, né? Ficamos uma quinta-feira fora e você já estava no nosso Instagram perguntando: o que aconteceu? Foram presos depois daquela conversa com o vice da cidade? Vamos parar de falar de polêmica, né? Não começa dando ruim que hoje o assunto é sobre empreendedorismo com gente que tem coragem. Que os caras vêm aqui para falar a verdade. Eu tô com ele com mais de 20 anos de trajetória em tecnologia, gestão e negócios. Jason Shell construiu sua carreira em diferentes posições de liderança, sempre próximo da indústria e do empreendedorismo. Hoje atua também como mentor, conselheiro, investidor anjo, conectando negócios, inovação e desenvolvimento de pessoas. O Quintou Podcast tem a honra de chamar para esse bate-papo que estava nos corroendo por dentro. Afinal de contas, a gente já estava conversando aqui, eu vou te falar, hein? O assunto de hoje promete. Então, para você que já está nos assistindo no Instagram, se quiser ir pro YouTube, no YouTube você tem um jogo de imagens completo. Seja nosso inscrito no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum bate-papo. Afinal de contas, todas as quintas-feiras a nossa equipe inteira está aqui, ó, comprometida em trazer o melhor para você. Se você está no Instagram e não é nosso seguidor, já faça aí, né? Se inscreva também, vire seguidor, já vai olhando os nossos posts. A gente não quer perder você de vista, afinal de contas, aqui você cresce. Quintou Podcast, um programa de quinta com qualidade de primeira. E nesse momento agora, Jason. Seja bem-vindo ao Quintou Podcast, meu filho. Fala, Alex. Tudo Cara, certo? Tudo certo, tudo certo. Satisfação estar aqui com vocês, contigo, com a equipe aqui, fazendo esse bate-papo de um assunto que a galera jovem aí que vai estar acompanhando a gente aí curte, cara. Sempre vem aí em tema, né, a questão de empreendedorismo, inovação, startups. Então, muito bom estar aqui com vocês. Que isso, meu filho. O Quintou que agradece essa presença ilustre com um cara que tem bagagem. E a gente não quer perder tempo. Então, pra gente já entender, Jason, você é natural daqui ou você está aqui? De onde você veio? Então, parceiro, 20 anos de São Bento do Sul, então já posso dizer que sou natural de São Bento, quase, né? Sou joinvilense aqui do ladinho e vim para São Bento há 20 anos atrás aí, então eu trabalhei muito na área de tecnologia antes de vir para São Bento e vim para São Bento aí há 20 aninhos. Veio eu, a esposa, construímos carreira, família aqui e já somos de casa já. Eita, cara, com 20 anos o cara tem conhecimento de causa. E uma das primeiras perguntas aqui que o pessoal já mandou pra nós é o seguinte: cara, você tem mais de 20 anos de trajetória profissional e, cara, quem era o Jason lá no começo de carreira e quem que é o Jason hoje? Porque, pô, vim de Joinville. O que você fazia? Como é que era lá? Já veio, né, casou aqui, casou lá? Conta pra nós quem era o Jason antes e quem é esse Jason agora que carrega essa bagagem, né? 20 anos já entregou a idade daí, né? O cara faz a conta, 20 anos de carreira, né? Já passou longe dos 40, né? Parceiro, o que acontece? Eu me formei em programação, então famoso garoto de programa aí, trabalhava com desenvolvimento de software na DataSul, numa empresa de software em Joinville. Iniciei ali, fiz a faculdade nessa área, comecei minha carreira nessa área, e aí, só que eu curto programar até hoje, assim, eu gosto de brincar com código, mas eu sempre gostei de business. E aí eu vim para São Bento por causa disso, porque eu atendia empresas na região. E aí surgiu uma oportunidade na SM Tecmatic para vir para cá, quando os italianos estavam investindo na empresa no início. E a gente decidiu vir para cá, eu e minha esposa parceiraça, vamos, viemos para São Bento e aqui deixei de ser apenas garoto de programa e comecei a entender mais de negócio e assim por diante, onde eu me apaixonei por essa carreira mais de negócios, né? Muito bom. Você já tá na SM tem um tempinho, né? Quase 21 anos. Quase 20 anos só de SM. Só de SM. Mas o bacana é que dentro da SM você não ficou ali só numa função. Ou seja, hoje você, cara, você trabalha, enfim, ampliando inclusive a própria empresa, é isso? Cara, isso foi muito legal, porque assim, as pessoas às vezes fazem essa pergunta. Cara, 21 anos numa empresa, como é que funciona? Eu digo que eu não fiquei 21 anos na mesma empresa, porque a SM cresce muito, se transforma muito. Quem conheceu há 20 anos e hoje sabe que vários ciclos. E eu passei por umas 6 áreas diferentes. Então, tipo, sempre era uma empresa nova num trabalho novo. Eu entrei na área de sistemas, que era a minha formação, implantando sistema RP na época. Dali surgiram oportunidades, porque quando os italianos investiram na empresa, a Tecmatic já era uma empresa interessante. Mas quando os italianos investiram nela, ela cresceu muito. E aí começou a surgir muita vaga. Então, eu já trabalhei na área de TI, já fui responsável pela área de logística, importação e exportação de materiais, já atuei na área financeira, já fui controller, CEO, CFO, já atuei na área comercial, já fiz a direção comercial, já fiz a direção de pós-venda.
Já atuei na área de M&A, fusões e aquisições por 2 anos, e agora estamos com um novo desafio que é a Meca, uma nova marca que a gente está trazendo para a América do Sul. Rapaz, é isso, ó. Se reinventando dentro da própria empresa, até porque a própria empresa se reinventa. Justamente, Então, perfeito. então precisa acompanhar. E desafio novo, coisa nova, tu não vê o tempo passar, né? Tu não vê, 21 anos passou, cara, voando, porque tu tá aprendendo coisa nova, carreira, né, um setor novo, conhecimento novo, uma equipe dinâmica, sempre muito jovem, dinâmica. Cara, voou. Inclusive, uma pergunta que conecta muito, o pessoal fez o seguinte: em que momento você percebeu que você não queria mais o próximo cargo? Ou seja, que fez sentido essa mudança e tudo mais, mas sim o próximo impacto, né? Eu acredito muito forte que na vida de qualquer ser humano existe a necessidade do movimento. É isso aí. Então, para você, pô, 21 anos de extremo movimento. Inclusive, paralelo ao que você faz na SCM, você ainda tem os teus negócios, enfim, tem toda uma parceria com, né, enfim, com o sistema, com a sociedade. Mas conta pra mim assim, quando você viu, cara, tô dentro de uma empresa que é o movimento que eu quero. Cara, aí você falou o ponto central. Essas outras atividades com o ecossistema que a gente chama, ela surgiu bem no momento que eu falei assim, cara, tá legal pra caramba, eu quero continuar na SM, não quero sair, mas eu não tô mais preocupado com o meu próximo cargo. Eu tô preocupado que impacto eu posso gerar no ecossistema em paralelo à SM. Legal. Não que na SM eu não geraria, mas que eu pudesse fazer a mais. E aí todo mundo fala da pandemia, né? Não foi por conta da pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi um ano antes. Mas isso remonta a Joinville, tá? Quando eu fiz faculdade de sistemas de informação, acho que o nome ainda é esse hoje, era muito voltado para a questão de empreendedorismo. Então, a gente estudou sistemas e, cara, batia muito na tecla, empreendedorismo. Tanto que o meu primeiro CNPJ, eu tinha 21 anos. Então, há 20 e tantos anos atrás, ter um CNPJ já era algo... Hoje é muito normal a gente ter, né? Prestadores de serviço. Era algo relativamente novo. E eu tinha 21 anos, então era muito novo. Porque a faculdade estimulava muito. A Univille, lá em Joinville, estimulava muito. E eu tinha esse desejo. E eu interrompi esse desejo para vir para a SCM. Por quê? Porque a oportunidade do crescimento da SM e internacionalização era algo que eu queria. Então, eu peguei aquele desejo de ter um CNPJ, de impactar ali, e deixei do lado. Ele adormeceu por 14 anos. Cresceu a minha carreira dentro de uma grande empresa. E aí, um dia eu levantei e falei, cara, eu tenho que buscar aquele sonho de 14 anos atrás. E aí era 2019, mais ou menos. E eu procurei a incubadora tecnológica São Bento do Sul. Quem hoje tem um centro de inovação, na época tinha incubadora. E um dia eu cheguei lá e falei, cara, eu quero entender como é que esse negócio funciona. Porque eu me sentia meio um dinossauro, assim, sabe? Tu tá dentro de uma empresa, mais quadrado, tal. Você tem aquela carreira empresarial, legal, show. Mas eu sentia meio quadradão, fora da galera jovem que eu gostava. E aí um dia eu fui para a incubadora e ali eu entendi, cara, vou continuar com a minha carreira profissional porque é muito show, mas eu vou fazer algo em paralelo. E ali eu decidi, não importa muito a minha próxima função, mas importa bastante o próximo impacto que eu quero criar no ecossistema, quero contribuir. Cara, isso é muito diferente, porque muitas pessoas elas criam um certo comodismo e aí elas atrelam o comodismo como experiência, né? A gente já estava falando isso nos bastidores. E conta um pouquinho para nós, assim, a visão estratégica que hoje a galera que é jovem tem que entender que, cara, você 21 anos na empresa não fez a mesma coisa. Você mudou, você cresceu e não contente, você ainda foi buscar esse impacto ainda extra. É isso aí. Mas a galera acha que ficar 21 anos numa empresa significa que tá, pô, tem 21 anos de experiência. Qual que é a real diferença entre 21 anos de experiência e 21 anos desse tipo de experiência? Aí que tá, né? A gente, vamos dizer assim, a galera mais old school, a galera mais antiga, bota isso como experiência. Ah, eu tenho 20 anos de controladoria, eu tenho 15 anos de contabilidade, eu tenho... Beleza, você tem 20 anos que você atua naquela área. Mas será que isso efetivamente é uma experiência, e aqui vem a palavra que eu gosto, que te deixa validado para o mercado, ou uma experiência que te deixa validado para a tua função? Porque uma coisa é você ser atrativo para a tua empresa, que já é importante. Uma coisa é você ser atrativo para o mercado. E a galera jovem está tendo dificuldade de lidar com essas duas coisas, porque eles não querem ficar muito tempo numa empresa, porque eles acham que você vai ficar fazendo a mesma coisa. Eu, em 21 anos, não fiz a mesma coisa por mais de 4 anos. Tá? Sempre mudou. Então, essa questão de vivenciar o ecossistema, que vai ser muito que a gente vai falar aqui de startup, te traz essa experiência, essa visão 360, entender um pouquinho mais tudo que faz, né? Tudo que está englobado no teu business ou na tua função. Então, é muito importante a gente experimentar, né, realidades diferentes. E a galera jovem hoje, eu não quero ficar 5 anos numa empresa porque é muito tempo,
mas não quer se dedicar em projetos paralelos muitas vezes, porque a galera tem muita oportunidade de trabalhar remoto e tal, e aí não vai construir a experiência legal. Talvez vai construir aquela experiência de currículo. Sou desenvolvedor há 10 anos, 15 anos. É uma experiência? Pô, claro que é, né? Não vamos desvalorizar, mas pode ter uma experiência muito mais ampla de mercado. Eu acho que é importante a gente frisar também é o seguinte, né? O pessoal, pô, eu tenho 10 anos de experiência. Pô, mas se for fazendo a mesma coisa, o mercado ele muda todo ano, cara. Todo mês muda, depende do segmento, pô, ele muda demais. Então, pô, 10 anos fazendo a mesma coisa não significa que de fato você está adquirindo experiência. Você está, às vezes, só repetindo ciclos. Muitas Ponto. vezes sem pensar o porquê repete. Pronto. Segundo ponto, também não dá pra galera jovem confundir que, pô, então ter experiência é eu fazer um rodízio, é um mês em cada empresa. Porque pera lá, né? Tu aprendeu aquela função, pô, tu tá bom pro mercado, o mercado te contrataria naquilo que tu faz, porque também existe um mínimo, digamos assim, pra você, pô, eu tô realmente somando na sociedade, eu entrei aqui, tô há 1 ano, já cheguei no meu teto, aí agora eu vou mudar de setor, enfim. Aí também tem que cuidar com isso, né? Tem que cuidar porque a galera acha que simplesmente conhecer o processo é ter experiência, né? Mas no nosso bate-papo hoje a gente vai falar muito de resolver problema. Eu costumo dizer assim, você ficou 1 ano programando. Tá, quantos problemas importantes você resolveu? Eu tô 1 ano como vendedor. Quantos problemas importantes do processo de venda, de projetos de venda, de negócio? Porque o lance é resolver problema, parceiro. A gente veio para esse mundo para resolver problema. E tem outra, né? Todos os empresários que eu conheço, com quem eu conecto, cara, precisa de pessoa que resolva o problema. Porque se tu for um cara lá que tu tem que mandar 100% tudo e o cara não consegue pensar por conta própria, pô, é um funcionário ruim, cara. E hoje em dia a galera, pô, eu tô aqui 10 anos na minha função fazendo o básico, cara. Os caras não se desafiam, cara. Não sou pago para isso, a gente ouve às Putz, vezes, né? cara, não sou pago pra isso, cara. E a grande sacada é tu ter iniciativa e resolver problema, porque resolver problema vai te colocar diante de situações que você vai desenvolver outras habilidades, e a experiência ela tá muito atrelada ao fato de você vivenciar aquilo ali, né? Senão você não tem experiência, tem habilidade, né? Mas experiência tem que vivenciar. Boa. Isso é muito importante. E cara, eu recebo muito currículo que tu olha a galera, 6 meses numa empresa, 8 meses no outro, 1 ano no outro, 1 ano e meio no outro, 8 meses no outro, e acha que isso é bom. Pode ser, mas geralmente não é, não dá tempo, É, tá? não Não dá dá tempo. tempo. Não dá tempo. 6 meses, 8 meses num negócio não dá, geralmente não dá tempo. Pois é. Eu até anotei aqui que você colocou assim, ó, que um dos teus maiores desafios foi isso, se reinventar profissionalmente, sem perder essa essência, né? Essa vontade que você, pô, tinha lá quando você abriu o CNPJ. Cara, como é que faz isso hoje em dia, cara? Pois é. Tá mais fácil do que parece, né? Porque hoje, de novo, a palavra ecossistema a gente vai falar muito aqui. Hoje existe um ecossistema de empreendedorismo. Antigamente, tu não conseguia encontrar essa galera, ninguém falava nem de ecossistema, não tinha centro de inovação. Então, para a galera jovem, né? E quando eu digo jovem aqui, galera de 16 até 80 anos que tem um espírito empreendedor, é a galera jovem, né? Começar a experimentar esse ambiente em volta. Porque foi assim, ó, lá em 2019, quando eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer alguma coisa diferente do que eu faço, eu fui procurar o centro na época, a incubadora tecnológica. Hoje você tem um centro de inovação. E quando você chega ali, e nós temos em São Bento centro de inovação, mas tem em Joinville um gigante que é o Ágora. Só o fato de você ir para lá tomar café, tu já vai fazer conexão com muita gente que faz coisa diferente e tal. E aí reinventar tem que sair da zona de conforto. E aí foram duas coisas que eu fiz. Em 2019, eu decidi, vou por ecossistema e vou aprender. Eu não sabia o que era uma startup, não sabia. Eu não sabia como o pessoal ia me receber, porque eu me sentia um dinossauro, sabe, meio quadradão, assim. Até o jeito de falar meio atrapalhado, a galera tem um outro vocabulário, né? E aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu realizei mais um sonho que estava parado, que era fazer um mestrado. E aí, pô, eu não conseguia fazer o mestrado porque eu viajava. Sim. E aí, pandemia não dá para viajar, eu fiz o mestrado na pandemia. E aí também me conectei com esse mundo acadêmico. Então foi muito legal. Então, para a galera jovem, cara, se só sair de casa e ir para um centro de inovação, participar de eventos de inovação, que na cidade tem um monte, tá? Se você jovem tá assistindo aqui, pô, eu quero, tal, vamos botar no comentário aqui, cara, tem grupos de WhatsApp da cidade que eles podem participar, podem ir no centro de inovação. Tem o Startup Weekend, que é um evento sobre inovação. Quer dizer, se você olhar para fora, as oportunidades estão aí para se reinventar. E tu pode ter 18, 20, ou tu pode ter 60 anos e ser diretor financeiro e, assim como eu, tá dizendo, pô, quero ver algo diferente, vai participar com a gurizada lá que vai ser divertido. Agora você falou bastante aí no termo também empreendedorismo. Cara, uma pergunta até polêmica, cara. Empreender é pra todo mundo? Boa pergunta aí. Hoje em dia parece que, assim,
o Instagram, né, ele conta muita história bonita, então todo mundo olha para aquilo ali, todo mundo não, mas muita gente se apaixona, né? Meu futuro não vai ser trabalhar para alguém, vai ser empreendedor. E aí pega, parceiro, sabe por que que pega? Porque nem todos nós estamos preparados para isso. E aí a gente acha que tá e vai virar uma frustração. Então é muito importante participar antes de empreender, e eu faço muita mentoria para o Sebrae, para programas de inovação como voluntário, e a gente conversa com muita gente que quer fazer isso. E aí eu aconselho, cara, vai para um programa de inovação para vivenciar um pouquinho o que é isso, para vivenciar a dor, conversar com quem chora, porque não é para todo mundo e tá tudo bem. Cara, as empresas precisam de pessoas. Eu tô dentro de uma empresa há 21 anos. E tá tudo bem, tá tudo legal, tô feliz da vida. Então, empreender não é para todo mundo, né? E a galera hoje acha que é. A galera acha porque abre lá o Instagram, tem um monte de empreendedor de auditório que nunca fez nada, falando porque você vai empreender, porque você... E aí, qual é o motivo? Porque você quer empreender? Você quer ficar milionário? Porque você acha que você vai fazer os teus horários? Porque você acha que não vai ter ninguém mandando em você? Doce ilusão, né, cara? O cliente manda pior que chefe, né? Cliente manda pior que chefe, né? Deixa parar a operação do cliente para ver o que acontece, né? Quantos dão certo e quantos não dão. Só que é uma realidade, né? Pequenos negócios representam 95% das empresas no Brasil. Então, nosso país é movimentado por pequenos negócios. E aí a galera só tem que entender que é o seguinte, pode ser que eu vou empreender e não vou ficar milionário, tudo bem? No mundo das startups, a galera fala, né, do unicórnio, que é uma startup que vale 1 bilhão, né? Não é todo mundo, né? Não é para todo mundo. Mas é interessante conhecer. Porque se você participar de um Startup Weekend, né? Você que está assistindo aqui, pô, vou participar do Startup Weekend. Mas eu não quero ser empreendedor, mas tu vai aprender intraempreendedorismo. Isso vai te ajudar a ser um super gestor dentro da empresa que você vai trabalhar. Boa. Então são habilidades boas e indiferentes. Tu vai abrir um CNPJ ou não. Porque você vai aprender coisas que dentro de uma grande empresa fazem a diferença também. Mas é que também tem a questãozinha desse romantismo, né? De que o cara acha, pô, eu vou abrir uma empresa, eu vou trabalhar a hora que eu quero, entende? O salário é eu que faço. Nossa. As férias, eu tiro as férias quando eu quiser. Se eu quiser trabalhar, eu vou. Se eu não quiser. Nunca é assim. Nunca. Raramente será assim depois de muito tempo e nunca é assim no início. Não, e quando você chegar nesse nível de, cara, eu posso ir trabalhar o dia que eu quero, a tua mentalidade não vai te fazer isso. Perfeito. A Né? tua cabeça já é outra. Já é outra. A cabeça que vai te levar a poder fazer isso, ela não vai querer que você faça isso. Não, porque ela já entendeu que não é. Cara, tipo, vou ficar em casa fazendo o quê? Cara, se lá eu consigo gerir mais, fazer. Então, cara, não tem. O cara entra com a mentalidade, mas se ele for forjado um empreendedorismo de verdade, cara, isso aí é o que ele menos vai fazer. É o que ele menos vai fazer. Eu faço muita mentoria no programa Nascer, cara. O programa Nascer, como o próprio nome diz, é um programa nascente, né? A gente chama de ideação. É a galera que tem ideia, não tem negócio, tem uma ideia. E aí a gente encontra muita gente. E aí tu percebe, assim, o cara que tá ali porque ele quer ser milionário, não vai dar certo. Agora, o cara que tá ali, que quer fazer a diferença e, de novo, resolver um problema da sociedade, esse cara vai bombar. E quando esse cara bombar, o que vai acontecer? Ele não vai querer estar de perna pro ar lá tranquilo, porque ele tá resolvendo o problema. Claro. O que move ele é fazer as coisas acontecerem. Claro. Ele vai ter grana para passear, ele vai passear, ele vai ter uma vida legal, mas ele vai ter aquela vontade grande de estar resolvendo o problema. Aquela paixão pelo problema. Porque eu até imagino assim, que pô, o cara que ele vem por dinheiro, cara, é o último cenário. Dinheiro, como o pessoal fala, pô, é uma consequência. Se tu colocar isso como pilar principal, quando você não tem, o que te motiva? E isso é o grande problema do Brasil. Porque muita gente que a gente encontra nos programas de empreendedorismo é o cara que está vindo porque ele ficou desempregado. E ele precisa só do dinheiro. E quando eu falo só aqui, o pessoal me entenda, não é que não é importante, mas se é só pelo dinheiro, é melhor que você trabalhe para alguém. Claro. Porque a dor é muito grande, cara. Então você tem que ter outros motivadores, porque senão o fardo é pesado. Eu atendo muito empreendedor que, cara, o cara tá saturado, velho. O cara tá saturado, ele não quer mais, né? Ele não quer mais porque virou um fardo que ele não quer mais carregar. Sem dúvida. É isso aí. Chefinho! Credo, cara. Tu chegou no horário hoje ou chegou atrasado de novo? Boa noite. É que eu tava arrumando as águas lá e hoje eu trouxe uma água especial pro senhor. Eu já tô no ao vivo. Ô, chefinho, esse aqui é o homem? Esse é o homem. Eu queria saber, eu dou benção pra ele, me ajoelho, o que eu faço? Mas como assim benção, gente? Que é a primeira vez que eu tô na presença de um anjo.
O senhor falou que havia um Eu anjo. falei investidor anjo. Daqui a pouco nós vamos conversar. Investidor anjo. Não me faz passar vergonha. Mas pelo não é amor de Deus. aquele anjo caro? Não, cara, investidor. Depois eu vou explicar. Você só faz aqui. Depois você acompanha. Bom. Só pergunta, tudo bem? Serve, ó. Como é que é o nome dele mesmo? Jason. Você não tava aqui, né? Eu tô Não, mas anotando. eu tava escutando. Tudo bom, senhor? Ele tava Jason? no WhatsApp. É. Tudo bom? Jason, Beleza. mas você Jason. falou outra coisa. Eu acho que eu conheço ele de outro lugar. Jason do quê? Ai, Jason. ai. Shell. Ah, pois é do posto de combustível. Isso Ah, mesmo, é do pai. É do pai? É do pai, Eu cara. sabia, porque eu sempre coloco esse aí no Fusca. Boa. É do Tá pai, tudo é do certo pai. a aguinha aí? Tá tudo certo. Chefinho, o Serve. senhor fez uma aguinha de coco? Por enquanto não, mas serve ele aqui, por favor. Serve. Deixa comigo. E dá licença, entrou no meio do programa, tá ao vivo. Mas eu pensei, o senhor falou que nós ia estar em presença do anjo. Não, investidor anjo. Nós já vamos Ah, explicar, Por vamos que que é um falar. investidor anjo? Você aguenta aqui do ladinho, bom. você serve ele, você segura aqui, nós vamos chegar lá, cara, você tá atrapalhando o programa ao vivo, meu irmão. Eu pensei que hoje eu ia ser abençoado. Eu chego atrasado, dá licença, senta ali. Já te chamo aí, obrigado, tá? Direção, tá lá, não dá certo. Você desculpa, gente. Desculpa. Bora. Cara, rapaz. Perdão, nós estávamos falando sobre empresa que empreender não é pra todo mundo. E tem mais um detalhe, cara. Olha só, essa aqui também é uma pergunta que o pessoal faz demais. Pra gente já entrar no nosso tema principal. Boa. Mas, cara, assim, o que eu vejo hoje, falando em romantizar, em empreender se é pra todo mundo. Cara, como que eu encontro o meu propósito de vida? O que que eu vim fazer nessa terra? Eu vou abrir uma empresa. Cara, existe toda uma mirabolância sobre qual é o meu propósito. Aí fala um pouquinho pra nós. Você que tá, cara, você tá treinando gente, treinando pessoa. Fala pra nós. Como eu encontro o meu propósito? A questão do romântico do propósito, né? Hoje as pessoas não querem fazer muita coisa porque elas ainda não encontraram o propósito delas, né? E aí, cara, eu sou meio faca na bota com a galera quando a galera vem pedir mentoria com isso. Porque assim, ó, eu não consigo acreditar que você vai acordar um dia e vai descobrir o que tu quer fazer pro resto da vida. Até porque provavelmente tu não vai fazer a mesma coisa pro resto da vida. Segundo, se tu não tá vivenciando coisas, como é que tu descobre o teu propósito? Na minha opinião, Pô, essa foi fortíssima, cara. tu não vai descobrir o teu propósito no Instagram, rolando lá, uns caras falando uns negócios divertidos pra fazer e tal, ideia de chat GPT de ganhar dinheiro, tu não vai descobrir. Tu tem que viver. Então, a minha visão de mundo é o seguinte, o nosso propósito é servir, é resolver problema. Porque quando a gente começa a resolver, a gente tem que produzir, velho. A gente veio pra esse mundo, Deus nos colocou aqui pra produzir, pra eu fazer a tua vida melhor, você fazer a minha vida melhor e a gente produzir. E aí eu digo pro jovem, cara, vai trabalhar, velho. Ah, mas o emprego lá é no almoxerifado. Cara, vai trabalhar lá, tu vai esbarrar com situações que vão te trazer experiência, você vai conversar com pessoas e vai te ajudar a entender qual o próximo passo do teu propósito. Porque eu nem digo que o nosso propósito é resolver problema e ajudar as pessoas. Aí você vai descobrir daqui a pouco que você gosta mais de ser um comunicador, que você gosta mais de ser um contador, que você está preparado para abrir uma empresa, um CNPJ. Então, ficar sentado esperando o propósito, ele não vai chegar na tua porta, bater e falar: Alex, estou aqui, eu sou teu propósito, de hoje em diante você vai ser, sei lá, vai vender picolé na praia e você vai ser feliz pra caramba vendendo picolé. Não funciona assim, não é assim. E a galera romantiza isso. E, de novo, acho que é culpa desses influenciadores aí de palco que ficam falando de propósito. Claro que é legal você descobrir o que você quer fazer. Não o que você quer fazer, mas aquilo que te deixa feliz em ser feito. Mas você só vai caminhar. O caminho, ele só aparece quando você está caminhando. Então, complementando, eu escutei de um cara também, assim como você, com uma grande bagagem, ele falou assim, cara, propósito, na raiz da palavra, nada mais é do que aquilo que você se propôs a fazer. Boa. É isso Então, aí. pô, tá alinhado com servir alguém ou algo, criou ou está gerindo um sistema que vai resolver problema, que isso vai te trazer retorno financeiro. Cara, tá alinhado com aquilo que se propôs? É propósito. Propósito nada mais é do que o que você se propôs. Agora, a gente como espírito, enfim, aqui nessa terra andante por um determinado tempo, pô, a gente tem a escolha. O poder tem a escolha. É isso aí. Pô, tô numa área que, pô, eu acho que não tô conectado. Cara, vivencia, experiencializa. Pô, essa área aqui me identifiquei, vou me propor a fazer ela. Irmão, mete a cara, esse é o teu propósito. Concordo 100%. E o que vai acontecer? O jovem ali que está começando, cara, você não vai fazer a mesma coisa a vida inteira, parceiro. Os nossos pais não fizeram, a gente muito menos e a galera mais jovem menos ainda. Com o volume que nós temos de evolução de informação, de profissões, de business, inteligência artificial,
essa galera vai ter uns 10 propósitos diferentes ao longo da carreira, né? Vai mudar. Não, e pouco chato talvez seria se, pô, vamos só fazer uma analogia assim muito rasa, cara. Mas tu imagina se chega um cara assim e fala, não, eu sou um anjo aqui, pô, e... Cara, o teu propósito, que nem você brincou ali, o teu propósito é vender picolé na praia. Você fala, porra, cara, eu não gosto de picolé, detesto praia, agora eu vou ter que ir lá fazer esse troço, porque... Não faz muito sentido. Mas ainda alinhado com isso aí, pensa assim, ó, vamos pensar o seguinte, cara, uma pergunta que me fizeram, cara, a semana inteira pra te fazer. Eu deveria trabalhar pra alguém ou eu devo já começar a minha empresa? Tá aliado com o que a gente falou. Muito Boa. conectado com tudo. Pra gente fechar esse tópico, cara, entrar no tema de startup, pá. Mas a galera fica nessa, cara, eu tenho que trabalhar pra alguém ou eu posso abrir minha empresa? Cara, vamos lá. Partindo do princípio que a gente falou que a gente tem que resolver problema, se tu nunca trabalhou pra ninguém, será que você sabe resolver problema? Ora, você pode abrir sua empresa sem nunca ter trabalhado pra alguém, mas tu tem que ter entendido muito bem um problema e tem que ter se preparado muito bem para esse problema. Eu acho que muito mais entre se eu vou ser funcionário ou se eu vou empreender é para qual dessa situação este momento eu estou preparado. E aí se você não sabe, vai trabalhar para alguém. Porque tu vai conhecer, vai ter experiência e vai descobrir melhor. Então, na dúvida, se tu tem muita dúvida, o caminho é trabalhar para alguém. E não tem nada de errado. De novo, nada de errado nisso. A galera acha que é ruim, não é. E aí você talvez vai desenvolver habilidades que vai dizer, pô, agora eu estou preparado para abrir um meu negócio ou trabalhar em outro negócio. A decisão de aonde estar não é uma decisão de onde estar, é o que fazer antes que vai direcionar. O que eu quero fazer da minha vida? Que problema eu quero resolver? Para que problema eu estou preparado? Pode ser que nesse momento eu estou preparado só para resolver um problema simples e vou ser estagiário numa indústria e vou aprender coisas legais. Porque, cara, pega e olha os grandes empreendedores do Brasil. Nem vamos falar fora do Brasil. Tu pegar grandes startups, grandes negócios que cresceram, toda essa galera trabalhou para alguém, aprendeu a fazer muito bem, identificou um problema não resolvido naquele setor e foi lá e resolveu. Nubank e tantos outros. Cara, e assim, uma das melhores maneiras de você crescer exponencialmente, crescer mais rápido, vamos falar assim, ainda é olhando como que o outro tá errando e como que ele já saiu de lá. Esse bate-papo que a gente tá tendo, pô, já é pra dar insight pra galera que, cara, mas eu vou pra cá, eu vou pra lá. Né? Porque chega uma fase da vida que o cara tá ali em cima do muro, literal. Boa, é isso aí. Então, assim, essa conexão é uma das ideias. Pô, quando tu entra numa empresa, você adquire experiência, pô, vendo teu chefe às vezes errando. Porque quando Sim. você vai fazer tua empresa, putz, cara, eu lembro que já aconteceu lá, mas o caminho é esse. De novo, é experiência, né? A experiência, ela exige vivência. O conhecimento a gente lê no livro, a gente vê um vídeo, mas a experiência ela precisa de vivência. Aí tu vai ver alguém acertando, alguém errando, você começa a entender. Pô, aquele caminho dá ruim, esse dá certo. Ou se eu melhorar aquele que deu ruim, dá certo. Mas a dúvida, né, pra galera jovem de novo que tá aqui, cara. Esse dia eu tava falando com uma pessoa, cara, ele falou, cara, eu tô na dúvida da minha faculdade. Eu digo, cara, relaxa. Porque sabe o que eu fiz? Eu preenchi 2 fichas para a faculdade na época. Uma educação física e uma de sistemas. Tudo a ver, né? Eu esperei o último dia eu decidi qual ficha eu ia colocar para estudar. Daí eu tava brincando com a minha filha. Minha filha tá agora, né? A Sara tem 17 anos, vai fazer 18 agora, começa a faculdade ano que vem. E ela escolhendo tal, a gente ajudando a Sara tal. E no final eu falei, filha, só tem uma certeza. Você não vai. Se você escolher a faculdade X agora, você não vai o resto da vida viver. Talvez essa faculdade X seja a base para tu fazer outra coisa. Steve Jobs, se eu não me engano, ele era formado em design. Design, assim, das antigas, que era criação mesmo, o design de produto. Imagina, e tal. Né, cara? E o cara criou uma empresa que... Então, tipo, a faculdade é muito importante a gente escolher a profissão certa. Cara, eu não tô minimizando. Mas no mundo atual, tu não vai fazer aquilo por muito tempo. Exceto se tu escolher algo mais tradicional, né? Pô, se você quiser ser advogado em algum momento, você tem que fazer direito. Não dá para ser advogado, né? Questões regulamentadas, sim, medicina e tal. Mas, cara, se eu tô na dúvida entre arquitetura e engenharia, se eu tô na dúvida entre design e arquitetura, se eu tô na dúvida entre engenharia mecânica e engenharia elétrica, cara, em algum momento isso vai se cruzar e não vai fazer muita diferença. E um ponto importante é se falar assim, cara, não é porque tu estudou para uma área que, por mais que tu tenha ou trabalhe naquela área, que tu não pode ampliar. Aqui na cidade a gente tem médico, que tem o dono de hotel. Cara, tá tudo bem. Tá ótimo. O cara continua trabalhando na profissão dele, tem mais um hotel e bota a gente pra gerenciar, porque ser empreendedor não significa que você tem que ser o cara que tá dentro 100%. Você tem que entender do negócio e ok. E uma pergunta que veio muito, muito com essa vibe que a gente tá falando aqui, né, que eu até anotei aqui, foi o seguinte: em que momento que a gente vê, né, um gargalo na empresa
que está sendo pelo próprio líder, ou seja, o próprio líder ou o gerente, enfim, ele está limitando o crescimento daquela pessoa. Então, em que momento que a gente consegue identificar que o líder está sendo um problema? Porque às vezes o funcionário quer crescer, mas a empresa, ela, pô, limitou, ele falou, não, é isso aqui e tal. Então, assim, qual que é o desafio hoje de a gente entender realmente o game e às vezes entender que o próprio líder é quem está travando o crescimento da pessoa? Boa. Cara, esse assunto, ele vem em pauta, muita gente fazendo mentoria comigo, vem em pauta, depois a gente vai falar, a gente tem um grupo de investidor anjo, vem em pauta, às vezes, nas startups que a gente investiu, que tu tem que mexer as cadeiras, porque tem essa limitação. E aí a limitação, cara, eu acho que ela passa por um negócio muito importante. O líder tem que entender até onde ele vai, até onde ele consegue ir, e é um momento que ele tem que deixar outro seguir. Ou então, né, ele não precisa sair da liderança, mas ele tem que dar liberdade. Aí entra muito aquela questão assim, cara, o cara é centralizador, né? Pô, você aqui, imagina que não é o caso, mas se fosse totalmente centralizador, você quer decidir todos os detalhes da equipe aqui, a coisa vai ficar travada, não vai se desenvolver, porque todo mundo vai querer a tua opinião. E isso vai conectar com a psicanálise lá que eu estudei, e isso fala muito sobre você. Você tem medo de delegar, sabe por quê? Várias opções, né? Não estou dizendo que é essa, né? Hipoteticamente várias. Você teria medo porque você acha que talvez você vai ser substituído, não vai ser mais importante. Você quer ser o cara mais importante do negócio. Você tem medo porque você acha que ninguém vai fazer tão bem que você, ou lá no fundo você tem medo que alguém vai fazer melhor que você. Então, geralmente limita nisso, sabe? O líder. E aí, quando a gente vê entrevistas, eu gosto de ver muitas entrevistas de empreendedores e tal. O cara diz: cara, o meu sucesso é contratar gente melhor do que eu. Os caras dizem isso. Por quê? Porque o cara que entendeu que se ele não trouxer gente melhor que ele, o negócio trava onde você mesmo falou. Então, para a galera que fez essa pergunta, cara, é muito importante pensar, eu tô travando o negócio, por quê? Que medo eu tenho de travar o meu negócio? Por que eu não trago gente melhor do que eu para tocar o negócio? É igual você falou, o cara é médico e tem hotel. Será que ele seria um bom administrador de hotel? Talvez sim, talvez não. Mas ele decidiu continuar com a medicina e ele contrata alguém. Eu garanto que ele não deve estar lá tomando decisão de detalhes do hotel, ele delegou. Certeza. Isso é muito importante, né? Então, o líder, na grande maioria das vezes, ele limita a empresa porque não quer abrir mão de ser, né, a pessoa. Bacana, muito bom. Fechando aqui o primeiro bloco, fazendo convite para você que nos assiste de casa, já faça a sua inscrição, se torne um seguidor aqui no Instagram. Compartilha com os amigos, colegas, familiares, porque já, daqui a alguns segundos, nós entraremos num grande tópico que é uma chave para muita pequena empresa ou para muita ideia, que é o que é uma startup. Se você está nos assistindo aí no YouTube, também faça sua inscrição, né? Se torne um membro aqui da comunidade, ative as notificações. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui na caixinha para nós. Depois a gente pode mandar fazer um box aí. O Jaiso vai responder para nós que esse cara é nota 1000 e tá sempre disposto a servir. E a pergunta clássica é: o que é uma startup? A pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. O que é uma startup? O que é esse bicho, cara? Cara, e aí pega muita coisa, sabe por quê? Porque virou moda, né? E tudo que vira moda, geralmente vira moda sem fazer muito sentido. Então é mais ou menos assim, hoje qualquer empresa nova, ela diz que é uma startup. Qualquer empresa nova diz que é uma startup. Porque a galera associa assim, startup é uma empresa nova que está crescendo. Não. E tem problema disso? De novo, não tem nada de errado nisso. Até pegando o gancho, eu fui avaliador do projeto Startups, Sebrae Startups, onde a gente avaliou tal, se a galera aí der um Google, lá já está a lista das melhores do Brasil, as 1000 melhores, depois as 100 melhores. E vai ter a premiação, acho, para frente da que ganhou em primeiro lugar. E aí, lá na avaliação, tu avaliava vários quesitos numa startup, mas tinha uma pergunta no início assim, claramente, isso é uma startup? Então você como avaliador podia marcar e nem avaliar, porque não é uma startup. E o que não é uma startup? Vamos lá, startup. Se você pegar o livro lá e procurar, vai ter um termo técnico que eu não gosto. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: uma startup é uma empresa nova, inovadora, tecnológica, que pode escalar muito rápido. E a questão é aqui, escalar muito rápido. A gente pode ter empresa nova, altamente tecnológica, que não é uma startup. Por exemplo, imagina que tu tem uma empresa ali que desenvolve um software on demand para a galera tal. Pô, você cria tecnologia fantástica, mas não escala. Por que não escala? Porque tu trabalha por projeto. Para a galera entender aqui o que é escala, vamos usar o exemplo do Uber. Beleza? Se o Uber está lá no ar e 1 milhão de pessoas podem fazer o download do Uber.
Então eu posso ter 1 milhão de clientes e depois ter 2 milhões de clientes. E qual o tamanho do esforço para ter mais 1 milhão de clientes? Beleza, marketing, tudo, mas você não precisa duplicar a tua estrutura. Então, falando agora mais da parte financeira, né, como investidor, quando você olha lá, uma startup é aquela empresa que ela pode ampliar a receita em uma escala muito maior do que inchar a estrutura. E aí é um negócio que você cresce muito rápido, por isso que é app. Porque se tu for escalar uma empresa que tem hardware, dá. Claro que dá. É mais difícil. Porque para cada venda eu preciso produzir um hardware. Imagina, vamos fazer um exemplo simples, que fosse um computador. Sim. Você comprou um computador, eu tenho que produzir e entregar. Ele comprou um computador, eu tenho que produzir e entregar. Agora, se eu fizer um software, tu baixou, tudo bem. O software já existiu, ele baixou, ela baixou, tá valendo. Então, a questão da startup, ela tá ligada ao fato da empresa ser inovadora, tecnológica, mas permitir uma grande escala. Vai conseguir? Não é todo mundo, não vai acontecer. Mas ela é uma startup, então ela tem essa possibilidade. E aí diferencia o tipo de investimento que ela recebe. Muito boa definição. Até porque do termo em inglês, talvez seria startup, que é, pô, começou e já tá E é isso aí. guinada para cima, né? E ela consegue crescer muito rapidamente e consegue aumentar a margem, né? Porque se eu cresço receita e não cresço estrutura proporcionalmente, eu faço minha margem crescer muito. E aí é onde a gente vê negócios, né, startups mundo afora faturando muito. O próprio Nubank passou muitos anos sem lucro, porque eles reinvestiam tudo. Agora a gente olha lá o balanço do Nubank, começa a dar lucro já. Por quê? Cara, a carteira de clientes é tão grande, cresce a um ritmo tão grande que eu não preciso inchar a estrutura. Boa. Então, para você que tem uma ideia, eu quero abrir uma empresa, eu vou abrir uma startup, você já tem que ver se classifica nessa posição para você não se frustrar, que é o que a gente está falando aqui, pô, não se frustrar, empreender, crescer e, claro, evoluir. Mas tudo bem, essa sua ideia pode não ser uma startup, mas pode ser uma baita empresa. Um negócio, um business legal pra caramba. Até porque, como a gente falou no início, 95% dos negócios do Brasil são pequenos. Cara, o que move a nossa economia é a padaria da esquina, é uma indústria aqui, é uma indústria lá, é o comércio, é serviço, é software. Isso faz a gente ser o país que é e a pujança econômica, que poderia ser muito melhor, mas já somos. Né? Não são só os negócios gigantes, bilionários. São importantes, sim, são fundamentais, sim, mas, cara, tá tudo. De novo, tudo certo. De repente, pô, eu sou lá um investidor, um empresário, enfim, qualquer área. Cara, eu não quero começar uma startup, mas eu quero me relacionar, eu quero começar a entender esse universo. Eu posso ser investidor de alguma startup? Funciona assim, para quem não entende? Pô, eu já ouvi falar que não sei o que é investidor. Como é que funciona esse mundo? Pô, beleza. Criaram uma startup, ok, ela tem esses fundamentos. Qual que é o próximo passo agora? O que eu faço? Boa. Então vamos lá. Aqui a gente entra no mundo do investimento anjo. Existem vários tipos de investimento em empresa. Vamos primeiro olhar de maneira mais ampla. Né? Tu pode ser sócio de uma empresa e atuar naquela empresa, ter o teu salário e receber dividendos. Um modelo tradicional, que 90% das pessoas que estão assistindo a gente aqui conhece. Você é sócio de uma empresa e tal. Tem a ver com startup? Não. Uma empresa e tá tudo certo. Beleza. Você pode apenas investir numa empresa e ter dividendos, que isso tu pode fazer até na bolsa de valores, né? Tu vai lá e compra a Petrobras. Boa. Na verdade, você comprou um pedacinho da empresa e você tem um pedacinho do lucro. Né? É igual comprar uma vaquinha e ter um leitinho de vez em quando lá. O dividendo é o leite que vem todo dia, o queijo e assim por diante. Quando a gente fala de empresa tecnológica, isso que a gente falou do leite aqui, fazendo a analogia da vaca, aquilo ali é o dividendo. Uma startup não vai dar dividendos por muitos anos. Por quê? Porque ela tem que reinvestir para fazer a escala dela. Boa. Então, a primeira coisa, o investidor tem que pensar, cara, eu quero investir para quê? Para ter dividendos? Não é startup. Startup é um jogo de equity. O que é equity? Participação. Então, voltando a fazer o exemplo da vaca, a startup é um bezerrinho lá que tu vai ajudar ele a crescer e a hora que ele crescer, ele vai ser vendido. E aí você vai ter a tua participação da venda. Então, o investimento de startup é equity. Você vai lá e bota dinheiro na startup, pega um pedacinho da startup, ajuda ela a crescer, para ela chegar num ponto que, vamos dizer que tu investiu nela, ela valia 500 mil reais. E ela foi vendida por 5 milhões. E você tinha 1%, você tinha 5 mil e agora você tem X. Legal. Então, o investimento em startup, ele é um investimento de alto risco. Então, quem quer investir primeiro tem que entender que é altíssimo risco. Boa. O dinheiro pode ir embora amanhã, né? E nunca mais voltar. E se você não deve começar, minha opinião, aí a opinião não deve começar. A estatística diz, mundo afora, que se você for investir em startups, só vai ganhar dinheiro quando você tiver pelo menos 10 startups no portfólio. Por quê? Porque algumas vão quebrar. Boa. E tu vai perder 100% do valor investido. Algumas vão andar de lado, cresce devagar, que não é o que tu quer.
e algumas vão crescer. Essas que crescerem vão dar dividendos, que são os múltiplos que o investidor avalia, e na média você ganha dinheiro. Se você investir menos de 10, a chance de dar ruim é bem grande. Se você investir uma, vai dar ruim, 2 vai dar ruim. Exceto se for muito sortudo. E aí, o que eu aconselho? Pessoal de Joinville, de Santa Catarina, que nós temos a SC Angels. SC Angels é um grupo de investidores anjos de Santa Catarina, que nasceu para isso. Pô, o Alex queria saber sobre startup. Pô, como é que faz? Minha sugestão, se associa a um grupo de investidores anjos. Se for em Santa Catarina, vem na SC Angels. Se for em outro lugar, vai ter. Se não tem, tem a Brasil Angels, que eu também sou associado, que é do Brasil. E lá tu vai conversar com pessoas que investem, pessoas que querem investir, e você vai entender os fundamentos. Começa por aí. Começa por aí. Porque daí tu faz network no setor e entende, pô, como é que é investir em startup? Para depois tentar investir em pool de investimento que a gente fala logo na frente. Então, para a gente entender esse universo, eu posso ter uma ideia que não significa ser uma empresa, uma startup, pode ser uma empresa, ok. Identifiquei que tem as qualificações para uma startup, ok, estou dentro do quadro, busco os investidor anjo, posso me associar a esse anjo, ok. O risco existe, já foi falado. Gigante. Mas um investidor anjo, ele também pode vender a qualquer momento? Ele pode transicionar? Pô, eu comprei aqui agora, pô, tô vendo que tá meio risco, já quero vender. Tem essa... Ou tem que ser algo mais a longo prazo? Geralmente, para valer a pena, vai demorar 6 a 8 anos. Dá para acontecer antes? Dá, tem casos raros que acontecem antes. Pode demorar mais. E tem casos que tu faz o famoso desinvestimento, né? Que é mais ou menos assim, cara, não deu legal, aparece alguém que tá pagando algo que não vale muito a pena, mas aí tu olha assim, pô, não cresceu, não vai crescer. Tem alguém interessado, eu desinvisto na realidade, né? Porque eu pego aquilo que eu coloquei, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e, né, pulo fora. Mas se a gente falar de investimento para dar equity, dar retorno múltiplo, 6, 8 anos, 5 anos, é o que geralmente acontece. Então tem que ser um dinheiro que tu não vai sentir falta, que tu não tem pressa e que se for embora, tu tem que olhar pro dinheiro e dizer assim, é ruim, mas tudo bem, não tem nada de errado. Boa. A dica de ouro para quem quer iniciar com startup. Iniciar como startup, Como startup. o empreendedor. O empreendedor. Cara, primeiro participa de um Startup Weekend e lá você vai descobrir isso aqui, ó. O que salva a tua ideia. Porque assim, ó, eu tenho uma mensagem muito importante para quem tá ali, ó, e quer investir, quer começar um negócio. Tem até um livrinho que eu recomendo ali que é assim, a sua ideia não vale nada. Parceiro, de ideia, todo mundo tem. Se nós ficar aqui meia hora, tu vai ter 30 ideias, eu 40, nós juntamos 200 ideias aqui, vale alguma coisa? Nada. Porque o mundo recompensa a execução, parceiro. Então, ideia a gente tem, né? Às vezes a galera vem assim, tive uma ideia. Beleza, legal, mas não vale muita coisa, né? Então, se você quer empreender, tua ideia não vale nada, mas o problema que você quer resolver tem valor. Então, por exemplo, se você identificou um problema no teu setor e aquele problema ele incomoda muita gente, ali tem ouro. Ali tem ouro. E aí, se ele fizer participar de um evento como Startup Weekend, que custa, sei lá, 150 pila um final de semana, e vai ser batido, e tem aqui em São Bento, tem em Joinville, tem em Jaraguá, você vai entender isso na prática, assim, porque você vai errar, porque todos nós erramos. Você vai se apaixonar pela ideia, que é um problema gigante, e você vai sofrer tanto que você vai entender que o game é no problema. Por exemplo, Nubank. Cara, Nubank é um clássico. O Nubank não é uma ideia. Porque banco já tinha. Já tinha banco. Cartão de crédito, já tinha. Alguém teve uma ideia genial? Não. Mas o Nubank falou, eu vou oferecer o que já existe, que é cartão de crédito e banco, para quem não consegue crédito no banco tradicional. Olha o problema, quantos milhões de pessoas não conseguiam ter um cartão de crédito? Muita gente não conseguia. E o Nubank encontrou uma forma de resolver esse problema. Olha só, ele resolveu um problema. A ideia de banco. Cara, o banco tem um monte, vai ter um monte e não muda. A partir do momento que ele resolveu um problema, ele se tornou altamente atrativo ao mercado. Então, você quer começar um negócio, saia procurando problema. Caraca! Cara, isso é muito, muito real e muito contra o que as pessoas buscam, né? Porque as pessoas querem fugir do problema. O que você quer? Pô, tô com um problema. Cara, é teu problema. Ninguém quer resolver o problema. Meu dia foi terrível, só tive problema pra resolver. Porra, amém, cara. A gente nasceu pra resolver problema. E, cara, a gente não tem como não crescer no meio do problema. Aconteceu um caso comigo, agora, um mês atrás. Eu tô desenvolvendo uma nova marca nossa no Brasil, né? Do Grupo SM. E aí nós começamos Cara, faz 90 dias, nós estamos começando. E aí encontramos um cliente
em Santa Catarina que comprou uma máquina dessa marca há 15 anos atrás. Ele importou da Itália. E aí nós marcamos uma visita nesse cliente. O representante que está trabalhando marcou uma visita, me mandou, já, isso nós vamos na próxima quinta. Lady Murphy, à tarde a máquina do cliente parou de funcionar. 15 anos sem assistência técnica, obviamente, não tinha marca no Brasil, o cara não fazia manutenção, né? Ou fazia, mas a máquina estragou. A máquina estragou, o representante, nossa, que problema, cara, não é possível, a gente marcou para ir lá. Falei, cara, passa o Depende telefone. do ponto de vista. Passa o telefone do cara pra mim. Por quê? Eu disse, cara, passa o telefone. Vou ligar pro cara? Vamos fugir do cara? Tá na hora de comprar outro, irmão. Liguei pro cara, o cara explicou o problema, tal. Falei, aguenta aí, faz um vídeo da tela da máquina, do movimento e manda pra mim. Mandou pra mim, liguei pra minha equipe de engenharia na Itália. Cara, eu tô com esse problema aqui, como é que funciona? O cara, é fácil de resolver. É um problema do sensor. Liguei pro cliente, cara, problema do sensor, assim, vai lá. A máquina do cara voltou a funcionar. Uau. Resumo, fomos lá, o que aconteceu? Vendemos mais uma máquina. Sabia que Cara, ia dar nesse... um problema. O representante queria desmarcar a visita. Falou, Nossa. não, nós vamos chegar lá, o cara vai falar um monte de coisa. Não, velho, problema é oportunidade. É. Problema é Muito oportunidade. boa, cara, muito boa. E muito bom, fica a dica então, né? Pra você, pô, cara, quero entrar nesse ramo, por onde começa? Aqui, cara, a gente tá trilhando aqui, ó, uma linha de raciocínio pra você se meter num problema que tem solução, né? Só que você precisa se conectar com gente que sabe. Conta um pouquinho pra nós, o que é então a S Anjo, se aprofunda um pouquinho mais, fala sobre TEDx, fala sobre o Sebrae, vamos contar um pouquinho da história, porque, pô, Santa Catarina é berço de startup, né? Fantástico. Santa Pô, Catarina é top. Tá top. Então conta um pouquinho pra nós. E se você... Todo mundo aqui acha que sabe que Santa Catarina é top. Às vezes você acha que é só Floripa. Não é não, tá? Joinville é muito top. São Bento tem muita iniciativa. Então tá. Não tem desculpa que tá longe. É. Vamos lá. Falando de S Angels, tá? Nasceu na pandemia. Por quê? Investimento anjo é um negócio que era uma galera que tinha mais grana que fazia. E essa galera, né, ali na pandemia, sem ter muito o que fazer, algumas pessoas lá de Blumenau, né, alguns conhecidos nossos, ali, Cássio, uma galera, eles falaram assim, cara, já que a gente tá meio sem poder viajar, sem poder trabalhar, por que a gente não procura mais pessoas que querem fazer investimento anjo e cria uma associação? Para essa galera entender melhor como é, para que outras pessoas que têm menos capacidade de investimento e que não têm conhecimento entendam melhor. E ali nasce a SC Angels, lá em 2020. E a SC Angels é o quê? Uma associação de pessoas, que hoje beira 180 pessoas, que curtem, querem saber, querem conhecer e aprender sobre startups. Que ainda não investem. Não tem problema, você pode ser simplesmente um associado. E tem, né, temos associados em São Bento, temos associados em Joinville. Agora, esse Anjo tem associado até em São Paulo, né? Esse Anjo de Santa Catarina, mas tem uma galera de São Paulo associado, Rio de Janeiro, Paraná. Network, É né? isso aí, Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Um grupo de pessoas se reuniu em prol de difundir o que é startup, o que é investimento em startup e como faz. Por quê, cara? Porque quando a gente olha o ecossistema, que é o que a gente diz onde as startups se criam, Santa Catarina, você tem que ter um empreendedor, que é o cara que vai correr atrás do problema e criar um negócio. Esse cara precisa de capital. E aí você tem que mobilizar investidores que acreditam nesse empreendedor e investem nesse cara para esse cara crescer. Então, e desenvolver um ecossistema de anjo favorece o ecossistema como um todo. E aí começou a associação, tal, juntou rapidamente muita gente. E aí começou, pô, um investimento em startup, vamos dizer assim, ó, geralmente pelo menos é 200 mil reais. Você tem 200 mil para investir? Poucas pessoas têm. Eu não tenho. É. E aí, só que aí foi assim, e se cada um juntar 20 mil? Boa. Opa, né? Todo mundo, sabe, igual no sítio lá, a gente juntava, mandava comprar uma vaquinha pra matar lá pro churrasco, os pais faziam. Então, cada um compra um pedacinho da vaca. A clássica pelada, vamos rachar uma coca. É isso aí. Todo mundo dá um pouquinho. Aí juntou uma galera tal, e de repente esse negócio virou um negócio de 5 milhões. Juntou tanta gente botando 10, que virou 5 milhões. Ali, cara. E nós investimos em 14 startups. E aí o negócio desenvolveu, temos as startups investidas, estão bombando. Aqui em Santa Catarina, várias. A gente investe em startups. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por quê? Antes que a galera diga assim, bairrista e tal. Não. Porque o investimento do anjo, o anjo é o cara que bota grana, mas ajuda. Não é só o dinheiro, ele ajuda. Entendi. Então, é pela proximidade. Você vai de carro. Se eu investir numa startup do Ceará, vai ser muito difícil. Embora você faça muita coisa online, mas o olho no olho ainda é muito importante. Sim. Aí fica muito caro, né? Viajar e tal, então a gente foca no sul do Brasil.
E aí nós já temos 14 startups investidas no sul do Brasil. Demos uma quebradinha porque apareceu um negócio bom ali em Minas. A gente esticou o Paraná até Puxou um Minas e puxou a linha, né? É. Mas a maior parte dos investimentos estão em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Bacana. E tem 14 startups investidas. E agora tem um pool de investimentos em aberto. Então a galera que está ouvindo aqui, é empresário e tal, pô, eu quero investir em startups. Procura lá SC Angels. Boa. Eu recomendo, se associa e não investe ainda. Para tu entender como é que funciona o game. Boa. Depois que você entender o game, tem um pool de investimentos aberto, você pode ir lá, tal, porque nós vamos investir em mais 15. Muito bom. Então, o investimento anjo, ele é um negócio que ele fomenta o empreendedor, porque você encontra muito empreendedor bom pra caramba, solucionando problema bom, mas o cara precisa de grana, e aí os investidores entram no jogo. Porque é um jogo assim, ó, vai ter o anjo, depois vai ter um investidor maior, e depois esse jogo vão entrando sócios, digamos assim, que não são sócios, são investidores em vários níveis. Aí a gente lê as notícias, igual aconteceu aí esses dias, né? A Asas recebeu 800 milhões de investimento. Né? Já foi um investidorzinho um pouquinho maior que botou grana lá, né? Chegou lá. Mas é uma escadinha, Então isso é muito importante. E sobre o TEDx, cara, eu tive a felicidade de ser speaker no primeiro TEDx de Joinville. Foi uma surpresa, um desafio grande pra caramba. A gente treme na base, né? A régua do TEDx é muito alta, né? O evento era muito legal. E ali eu falei sobre o meu mestrado. Porque daí quando tinha a pandemia, eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado porque eu não posso viajar. O problema era viajar e ainda o mestrado vai virar online, né? Então vamos fazer esse negócio na pandemia, né? Vamos aproveitar a pandemia. E lá, lá em 2019, eu comecei a entender de startup. Depois eu comecei a entender de empreendedor ali, como funciona, entender e aprender. E aí eu descobri na minha cabeça, assim, um negócio que eu queria fazer, que é preparar os adolescentes para eles serem empreendedores. Bom. E eu desenvolvi no meu mestrado uma pesquisa voltada a empreendedorismo. E o meu produto final chama First Step Map, que é o mapa do primeiro passo, que é mais ou menos assim. Você chegar para mim e falar, cara, tem uma ideia. Eu te entrego um mapinha para você jogar um joguinho ali, brincando, né? Você preencher algumas coisas. E ao preencher, você já sabe se você está minimamente preparado para começar ou a sua ideia ainda tem que evoluir. Boa. E aí eu fui falar no TEDx sobre isso daí, foi bem legal. Porque, cara, se a gente preparar os nossos jovens... Porque hoje, assim, ó, dados do Sebrae, a maioria das empresas, não de startups, das empresas como um todo, fecham nos primeiros 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque a galera não está preparada. Sim. Além do mais, investir no Brasil dispensa comentários. Né? A galera tem que ser corajosa. Tem que ser corajoso. Cara. E aí, se a gente preparar a galera antes, a galera tem mais tempo de maturar a ideia. Boa. Porque sabe aquele livro que fala que como nascem boas ideias? Você já leu esse livro? Não, ainda não. Cara, esse livro é de um autor americano que ele explica como é que nascem boas ideias. Ele diz que boas ideias, vou resumir muito aqui, galera, lê o livro. Entre tantas coisas, a ideia precisa de tempo. Você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, eu conto pra ti. Tu diz, parece bom, mas não sei o quê. Daí você conta ali pro belisco, assim, vai. E ao longo do tempo, essa ideia vai ficar boa. Então, ideias precisam de tempo para madurar. Então, se a gente incentivar os jovens do ensino médio a ter ideias, quando eles estiverem chegando na faculdade, elas estão mais maturadas. Eles têm mais experiência, mais vivência. Muito bom, muito total sentido. Tem uma pergunta clássica, mas assim, cara, até a produção aqui veio com essa, tá? Olha que veio da produção, hein? Bora lá. Cara, na hora de investir, o que pesa mais? É uma grande ideia ou é as pessoas que estão por trás dela? Porque eu acho que, pô, tem uma balança aí, não tem não, cara? Pô, uma ideia, mais uma galera ali meio... E aí, cara? Essa pergunta é muito boa, porque ela conecta várias coisas aqui. Primeiro que a ideia não tem valor. Mas o problema que eles querem resolver tem. Bom. E aí, para investir, tem um lance que se chama tese de investimento. Então, por exemplo, um empreendedor aqui agora, que tem uma startup, está começando, ele quer procurar SC Angels. Estou usando exemplo, pode ser qualquer outro. SC Angels. Será que eles curtem o meu propósito de startup? Aí ele vai procurar no site e vai estar a tese. Nós investimos em startups B2B, de empresa para empresa, não de empresa para consumidor, né? Que tem 2 ou mais founders, porque sozinho não vai muito longe, precisa ter 2 ou 3 pessoas ali dividindo a carga, que estão em segmentos do PIB que representam pelo menos 1% do PIB. Vamos traduzir isso para responder a tua pergunta.
A ideia não é muito importante. Claro que tem que mostrar o produto, né? Ninguém investe em algo. Mas ele tem que estar resolvendo, não tentando, mas já resolvendo um problema muito grande. E o problema muito grande que eu digo é o exemplo do remédio aqui. Você tá com uma dor de cabeça aqui, imagina que você estava vindo aqui para gravar uma dorzinha de cabeça, você toma o quê? Uma aspirina, sei lá, um Anador, não sei o que a galera toma. Aquilo que a galera toma. E alguém falar para ti, cara, eu tenho um tratamento revolucionário aqui, você vai pagar pelo tratamento? Não, porque você só tava com uma dorzinha de cabeça, cara. Percebe que a tua dor é pequena? Teu problema é pequeno? Agora, você tá por 22 dias consecutivamente tendo dor de cabeça. A tua dor de cabeça começa a aumentar e você começa a ficar preocupado. Você acorda com dor de cabeça, vai dormir com dor de cabeça. E aí você vai começar o quê? Gastar, investir dinheiro para resolver o teu problema. Então, se a ideia resolve um problema de uma dor de cabeça pontual, ela não vai prosperar. Agora, se ela resolve um problema crítico, aí isso valida o quê? O problema existe, né? Um problema crítico. As pessoas estão dispostas a pagar pelo problema? Sim. Agora vamos olhar o horizonte. Quantas pessoas existem no mundo? Desses, qual o percentual de pessoas que têm dor de cabeça todo dia e vão ver o tamanho do público? Boa, Porque eu preciso ter um problema, tem que ter muita gente querendo pagar por esse problema. boa. Então, uma boa startup ela vai ser feita de um problema real, que dói, que incomoda, num grande amostragem de pessoas, um público muito grande. Mas aí entra o detalhe. O investidor anjo, geralmente, ele aposta mais nos sócios do que no negócio. Porque como o negócio está crescendo, você entende que o cara... Você precisa entender que o cara entendeu o problema, ele sabe onde ele quer chegar, mas você tem que olhar para os caras e falar assim, essa galera, o sócio, a sócia, os sócios, né? Porque a gente não investe em um só, os sócios, as sócias, tem que ser preparados. Até se faz uma brincadeira, né? Quando aposta no jockey, sabe corrida de cavalo? Sim. Você aposta no quê? No jockey ou no cavalo? Cavalo. No cavalo, né? É. O jockey ali não é tão importante. Agora faz analogia para startup. O cavalo é a startup e o jockey é o empreendedor. Boa. Investimento de startup a gente aposta no jockey, não no cavalo. Ele pode trocar de cavalo um caminho, mas ele é muito bom. Muito bom. Então quer dizer, ele vai pivotar, e aqui vem uma palavra para startups, ele vai pivotar, ele pode mudar a solução dele, mas ele é muito bom e a gente aposta que ele vai longe. Muito bom, cara. Muito boa a solução, cara. Muito bom. Bom, vamos partindo aqui para a Ô, próxima. chefinho, com licença. Ô, eu tava pensando em esse curso aí dele. Eu queria fazer já faz tempo com a Claudilene. Um curso. É, esse lá na praia. Curso. É, tava falando, né? Curso na praia. Na praia. Curso na E praia. não é esse com a pranchinha lá, o stand-up? Nossa. Por isso que eu digo que você tem que ficar no estúdio. Não tem nada que ir lá arrumar coisinha e conversa paralela. Startup, empresas com alto crescimento. Cara, tu não escutou nada. Não é o da prancha? Não, cara, stand-up é outro esporte, A cara. Claudilene sempre falou que ela acha tão bonito na televisão, as pessoas com a pranchinha. Pô, tu só me dando bola fora, sai daqui, cara, sai daqui. Desculpa. Bora lá, também é divertido. Pelo amor de Deus, hein, cara. Olha, de novo, Uma né? coisa aqui que tá meio quente aqui, o chefinho. Boa, boa. Regular o ar? É, mas eu acho que Eu acho que tu tá no controle da TV aí, parceiro. Eu acho que eu estraguei aqui o negócio. Ô, chefinho, eu queria fazer bem rapidão uma pergunta pra ele. Essas coisas das empresas, até vou pegar teu número já. Tem que pegar o número dele. Rapaz, que telefone Nossa, É que o mano. chefinho me prometeu um momento, eu quero melhorar iPhone, ainda. Quero iPhone 20, deixa eu ver. Eu Esse quero aí é... melhorar, porque eu trabalho em várias empresas. Várias startups. Corto grama, É boa. junto latinha, faço pintura onde você precisar. Esse dá pra transformar num... Como é que é? Startup. Dá pra Startup. transformar num startups? Tu pegou o que ele acabou de falar? Cara, tu tem que resolver uma dor. Aí tu vai sentar ali agora, tu vai pensar o seguinte, você cortando grama, que dor que tu tem que resolver que os caras querem muito. Senta lá pra pensar. Senta lá, tá bom? Deixa eu pensar aqui a dor. Ô, diretor. Se cortar o dedo cortando grama dá uma dor gigante. Eu escutei ele falar uma coisa ali Você sobre uma ideia boa. tá atrapalhando Eu tudo. tenho uma ideia boa de cortar grama. Eu tô pensando assim, ó, quando eu corto grama, eu só corto aqui. Tô pensando em emendar um outro cortador atrás. Eu já corto duas vezadas, né? Tipo helicóptero, assim? É, mas vai ter um cortador aqui, outro aqui. Dá pra transformar num startup dessa? No meu stand-up? Pelo amor de Deus, cara. Dá licença, cara. Dá licença. Pelo amor de Deus. Você desculpa, cara. Eu tô falando, ô diretor, tem que botar esse cara e trancar a porta pra cá, diretor. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara, olha. Enfim. Pessoal de casa, desculpa, tá? Desculpa aqui, ó. O Lambisco, ó, Rapaz, vou pra uma pergunta aqui, porque esse cara aí, pelo amor de Deus. O que Santa Catarina tem hoje que fez o estado se destacar no ecossistema de startups e inovação?
Tem algo diferente em Santa Catarina? É essa abertura que o Estado tem culturalmente? Qual o pilar principal? Porque, pô, se a gente falar Joinville e Floripa, pô, a gente tem aqui um berço de startups. Então, assim, na tua visão, o que faz Santa Catarina realmente se destacar nesse nível nacional? Pergunta complexa. Vou trazer um pouquinho da minha opinião aqui, né? É um trabalho muito antigo da CAT, tá? Que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, junto com governos e assim por diante. E por isso que a gente fala de ecossistema. Quando a gente vem da biologia ecossistema, são vários atores. Eu sou ruim de biologia que eu vou falar. São vários seres vivos que vivem ali um ajudando o outro para sobreviver, né? Os Boa. professores de biologia vão me matar porque eu falei tudo. Mas no básico isso aí, Tá. cara. É isso aí. Isso aí, É beleza. isso aí. Ecossistema de inovação é a mesma coisa. Então você tem universidades estimulando o empreendedorismo. Lembra que eu falei? Sim. Cara, há 26 anos atrás que eu estava fazendo faculdade, cara, os professores já incentivavam o empreendedorismo. A gente tem a Associação lá Catarinense e outras associações incentivando empresas de tecnologia. A gente tem programas do governo e a gente tem uma cultura no povo que curte muito. O povo catarinense, ele gosta, assim como tantos outros no Brasil, gosta muito de empreender. Então, Santa Catarina se tornou o que ela é, primeiro, um investimento que começou lá atrás, né? Principalmente, cara, se a gente olhar Joinville, né? Universidades federais e tal, a Floripa, universidades federais e tal, Floripa não pode ter muita indústria, porque é uma ilha, então você acabou tendo uma necessidade, de novo, né? O problema é que virou uma solução, né? É. Você acabou tendo a necessidade de criar empregos de alto valor agregado, tu não pode pôr uma indústria, é muito mais fácil colocar uma indústria, né? Joinville, pô, tu bota uma indústria ali, tem indústria ali que tem 7.000 colaboradores. E aí Floripa puxou isso, por ser a capital, obviamente, mas também porque procurava dar dinamismo à economia daquela região. E aí começa a investir. Então, assim, é um trabalho longo. A grande questão é essa. Por exemplo, São Bento está fazendo um trabalho fantástico. Está dando tantos frutos, ainda não, mas é um trabalho longo. É uma maratona. Então, assim, fazer com que Santa Catarina seja a potência que ela hoje, e é uma potência, tá? Não é porque nós somos bairristas, é uma potência, tá? Os números dizem isso. É um trabalho em conjunto desse ecossistema, inclusive os investidores. Então, é muita gente ajudando. Vai se beneficiar? Claro que vai, mas todo mundo vai se beneficiar. O empreendedor vai se beneficiar, o investidor vai se beneficiar, as universidades se beneficiam. Muitas ideias que nasceram nas universidades, que viraram negócios, pagam royalties por um período para a universidade. E tá certíssimo. A gente precisa fazer mais isso no Brasil. Aproximar universidades da iniciativa privada. Então, Santa Catarina, ela entendeu bem o game. Ela entendeu bem o game. Muito bom, muito claro e respondido com uma classe assertiva, inclusive. Depois de tantos anos buscando resultado e crescimento, cara, já deu pra entender que você permeou aí vários níveis, enfim, vários eixos. Tá no ecossistema, tá com essa galera jovem, né? Você falou, pô, cara, eu meio quadrado aqui, que não conectar com a galera jovem. Pô, agora tá no berço, né? Galera de startup também, a maioria é uma galera que tá É isso, voando. voando, né? Cara, o que significa sucesso pra ti? Cara, sucesso. Aí a pergunta tá certa porque é pra ti, né, parceiro? Porque Pra para cada, ti. eu acredito que para cada um de nós tem uma definição de sucesso, né? Eu não acredito aquelas prontas. Então muita gente fala, sucesso é isso, aquilo. Bom, pode ser para mim uma coisa, para ti outra, para a galera que tá ali é outra. E alguém tá errado? Não, né? Para alguns sucesso é uma. Para mim, o maior sucesso que tem, para mim, é minha família, parceiro. Então, assim, hoje tenho 3 filhas, Sara, Laís e Isabela, minha esposa Ana Paula, e sucesso, e por isso que eu curto São Bento, porque a gente pode viver mais em família. Então, sucesso para mim hoje é ter uma família que a gente ri pra caramba, a gente cozinha junto, uma família que está totalmente antenada. Então, por que eu respondo isso? Porque talvez, né, como investidor, ou como eu poderia estar em São Paulo, talvez tenha mais oportunidade de sucesso monetário, mas vai tirar o que é mais importante, que é a família. Isso é muito importante a galera se perguntar essa questão do sucesso, porque a gente acha que sucesso é grana, a gente acha que sucesso é ter um nome bonito no mercado, e pode ser, não tem nada de errado, tá? Se você quer procurar dinheiro, quer ter 1 bilhão, vai. Se você fica feliz com isso, vai. Para mim, é a minha família. Maravilha, muito bem colocado. Isso, eu tenho certeza que a família é uma compliance para tudo dar certo. É isso aí. Ali é o headquarter para tudo dar certo, velho. Se ali tiver certo, o resto fica mais fácil. Se ali tiver ruim, cara. Tudo fica abalado. Porque daí, assim, ó, se tu tem um parceiro, uma parceira pra frente, igual eu tenho minha esposa e tal,
Cara, tudo fica mais fácil, né? Você chega com um monte de ideia de novo lá em É. casa, todo mundo faz acontecer e tal, né? E isso conecta muito, cara, a questão de sucesso. Queria aproveitar, deixa aqui. Eu faço mentorias, claro que não é a minha atividade principal, e às vezes chega um pessoal de sucessão familiar. Bom, E aí a gente entra de novo na parada do sucesso, né? Porque às vezes você cria uma grande empresa e você não consegue ter sucessão, né? E eu acho que o sucesso é justamente você ter a sucessão do que tu pensa. Não estou falando do negócio sim ou não, mas assim, sucesso é quando você criou pessoas que vão levar adiante os teus valores. Aí você fez sucesso. Esse valor pode ser uma empresa, pode ser uma maneira de pensar, pode ser um impacto na sociedade, sei lá, aquilo que você julga importante. forte demais, cara. E aí, só pra eu te perguntar, cara, agora me abriu uma pergunta assim, cara, que eu já escutei a dor de algumas famílias que herdaram, cara, grandes empresas em sucessão. Uhum. É, cara, assim, não sei nem se é uma pergunta formada, mas, cara, comenta sobre, cara. A galera herdou essa nova geração, pô, herdou uma baita empresa rodando, mas os caras não têm o fino e fala, cara, isso não é pra mim, ou eu não, acho que não é o meu propósito. Cara, como lidar com isso? Boa. Tá. Assim, a gente vive um momento que isso está acontecendo muito no Brasil, tá? Nós temos muitas empresas boas, que o founder ali, o pai, né, tem 60, 70, quer dar aquela desacelerada e tá na hora de passar pro filho, pra filha. E isso, cara, tá movimentando o mercado de M&A. Vou deixar essa palavra M&A aqui do lado pra gente voltar daqui a pouco. Por quê? Porque M&A, fusões e aquisições, tem muita gente comprando esses negócios. Então, quem tá aqui ouvindo e pensa, talvez eu quero vender esse negócio porque eu não quero, é uma saída. Tem mercado. Mas aí, isso entra muito com a psicanálise, tá? Por que eu fui estudar psicanálise? Porque muitas coisas na mentoria, na consultoria, no conselho, você tem que entender melhor de pessoas, né? E às vezes é bloqueio, cara. Tipo assim, você herdou um negócio do teu pai, fantástico, e você não quer seguir. Mas não é que você não quer seguir, você tem medo das consequências de seguir. Às vezes você teve um pai muito exigente, você tem medo de mostrar que você não é tão bom quanto ele, talvez você vai ser melhor. Você tem medo, sabe, de se expor, né? Fazendo uma brincadeira aqui, porque você é cagão mesmo, assim, você tem medo de ir pra, né? E, e é um pecado, porque se você abrir mão de um sonho porque você tá com medo, não é o caminho mais adequado. Agora, se na real tu já faz outra coisa da vida, né? Tem muitos casos de M&A, por exemplo, pô, teu filho lá se formou médico, agora você quer transferir um negócio para ele, cara, ele é um cirurgião super bem sucedido, ele fala assim, não quero. E mesmo assim tem solução, ele pode pôr alguém no conselho, Boa. ele pode contratar alguém para administrar. Então, é um problema muito grande que tem várias soluções diferentes, né? E uma delas é o M&A também aqui, que seriam fusões e aquisições. Mas eu diria para a galera que está ouvindo agora, que está nessa situação, tem que responder de maneira muito interna por que você não quer. Você não quer porque você tem medo de ir para vitrine, você não quer porque você tem receio de provar que talvez você teve um pai e uma mãe muito rígida, que dizia que você não dava conta e você está com medo, você não quer sacrificar o convívio da tua família porque sucesso para ti é família, legal, pode ser que você não queira. Tem 1 milhão de possibilidades e ao mesmo tempo 1 milhão de soluções. Boa. Cara, muito bom, muito bom. Você trabalha com uma galera muito jovem, né? Bastante. Cara, qual que é a principal dor do jovem hoje em dia e por que a galera fala tanto dessa geração ser uma geração Nutella? Velho, esses dias eu dei uma resposta pra uma galera, assim, ó. Eu tava num grupo de empresários e eles estavam falando dessa galera que é Nutella, não sei o que, tal, não quer nada com a vida. Daí eu falei pra eles, cara, eu ouvi meu pai falando comigo agora. Só mudou a geração. Daí os caras me olhando, eu falei, cara, porque olha só, há 26 anos atrás, meu pai era pedreiro. O sonho do meu pai era ter um filho engenheiro civil. Então, o meu sonho do meu pai era assim, se um dia desse pra fazer faculdade, pô, engenheiro civil, né? Aí eu cheguei em casa e falei, pai, me matriculei em informática. Cara, ele olhou pra mim assim do tipo, velho, o que tu vai fazer da tua vida, parceiro? Caraca. O que tu vai jogar fora dinheiro e tempo? Isso é coisa Nutella, se fosse ele falando hoje, né? Então a gente tem que entender que as gerações, elas enxergam o mundo de maneira diferente. E tá tudo certo. O problema, é que a geração, muitos são Nutella porque são muito protegidos. Acho que aqui de novo entra o assunto família. A gente como pai, a gente protege demais, a gente não deve proteger. A gente percebe isso no Startup Weekend. Porque lá no Startup Weekend, quando a gente é mentor, cara, a gente bate na galera mesmo pra, tipo, querer que desista. A gente não quer que eles desistam, Mas quer separar, né? mas a gente quer levar ele no extremo, Quer- assim.
Por quê? Porque a galera sentiu uma dificuldade, vai chorar no colo da mãe e do pai. E essa geração tem esse problema. Então, eu lido com uma galera jovem, tem muita gente que vem com essa mentalidade muito protegido, mas tem muita gente faca na bota. Eu falei nesse grupo que eu tava, eu falei, cara, eu ouvi meu pai falando agora, vocês, e eu quero dizer pra vocês que vocês estão certos e estão errados. Vocês estão certos porque tem um monte de gente Nutella, mas, cara, tem uma galera jovem, cara. Esses dias eu tava ali em Joinville num evento com uma galera assim, ó, 18, 19, 20, 21. Cara, gigantes no mundo do negócio. Então tem uma galera faca na bota. E aí entra aquela questão. Os outros vão trabalhar pra essa galera e tá tudo certo. Tem nada de errado nisso. Boa, boa. E também, assim, se a gente fosse falar de uma qualidade, cara, latente nessa nova geração, o que que tu analisa e fala, pô, esses caras... Eu escutei falar, não pra induzir tua resposta, mas escutei falar de um cara, quando eu fiz uma pergunta dessa, o cara falou assim, cara, é que uma geração, irmão, que tem muita coisa pra fazer, os caras, assim, eles se arrebentam, eles botam e tá tudo bem, os caras não tem muito esse negócio de... Porque antigamente o quê? Pô, pai é pedreiro, filho engenheiro, faz sentido? É isso aí. Pô, tu tem a dona de casa, talvez quer que a filha, pô, abra alguma loja de roupa, alguma coisa, se conecte, beleza. Mas, cara, hoje em dia a galera nasce assim, é despejado num turbilhão de muita opção e a internet vem com força pra falar, irmão, vem pra internet, se for o caso. E tem milionários de internet, ok? Tem. Mas pra gente falar assim, pô, e qual que é o que que é o ponto positivo dessa geração? Que tu trabalha no meio da galera com startup, cara, o que que você fala assim, pô, essa turma é aqui, ó, é faca na bota por quê? Eu acho, e a galera aqui que contrata gente jovem vai olhar pra mim agora, eu acho legal o que eles fazem hoje, entendeu? O cara tá trabalhando contigo. Não gostou, ele pede a conta e vai embora, parceiro. Caraca. Eu tenho certeza que nos teus primeiros empregos tu teve medo de fazer isso. Eu também tive. Nossa. Né? Demais da conta. A galera hoje não, velho. Ah, você vai fazer o quê? Sei, cara. Pedi a conta e ir embora. Esses dias aconteceu numa empresa que eu tava e o cara falou, pedi a conta e foi embora. Tá, mas você vai fazer o quê? Sei lá que eu vou fazer, cara. Porque eu não gosto mais daqui. Que doido, né, cara? Isso, ao mesmo tempo que isso é um problema, isso é legal. Aham. Em que sentido? Eles sabem o que querem. E se a pessoa sabe o que quer e ela não é mimimi, ela vai encontrar o Vai que ela quer. funcionar, cara. O problema é que a grande maioria vai embora porque ele falou comigo numa voz alta, tal, vai chorar pra mãe. Me deu bom dia. Não me deu bom Deu, dia, deu né? porra, cara. E aí, mas a galera que é resolvida, e tem uma galera muito boa, essa galera vai muito longe, porque assim, ele sabe onde ele quer chegar, e se ele perceber que aquela parte do caminho dele tá atrasando ele, ele pede a conta e vai embora, parceiro. Caraca. E eu acho isso fantástico dessa geração. A galera não gosta, fala que é mimizento, e eu concordo, deve ter uns 80% da galera que faz isso, é mimizento mesmo, tá? Filhinho da mamãe e do papai, eu vou pra casa porque em casa eu tenho um quarto confortável e ninguém fala comigo. Mas tem aí um percentual aí que é faca na bota, parceiro. Galera que nós vamos ver fazer história, tá? Boa. E assim, ó, tudo tá muito relacionado com o que a gente tá conversando. Porque, cara, a gente tem que entender. Porque nós estamos falando aqui pelo podcast com gente nova, mas também com gente velha, cara. Jovens de 70. Jovens de 70. Pô, e o old school, cara? Quando analisa isso aqui, fala. E qual que é a principal dor? Você que é um cara que tá dentro de uma baita empresa. Pô, tá num nível gigante. Cara, qual que é o principal desafio? Você tá ali, tá aprendeu o game, conecta com a galera, mas qual que é o principal desafio da velha guarda aí, cara, de conseguir fazer essa galerinha engrenar, cara? Então, a gente, eu me incluo nessa, tô num processo, a gente tem que aprender a entender os valores dessa galera. E a gente tem que aprender a entender que o game é diferente. Sabe aquele lance de experiência que a gente falou? Ah, eu faço isso há 15 anos, mas talvez não é mais o game do jeito que você faz. Eu tava num evento em Blumenau, no final de semana passado, eles estavam falando, sabe qual é a maior dificuldade hoje? Convencer a galera old school a usar a inteligência artificial. As empresas estão pagando para a pessoa, pagando o curso e a pessoa não usa. Então, quando a gente está falando da galera old school aqui, a gente tem que fazer aquela parada e dizer assim, poxa, beleza, eu tenho uma história, tudo certo, o cara é experiente, tudo certo, mas será que eu não preciso participar um pouco desses movimentos da galera? Será que eu não preciso estar com a cabeça um pouquinho aberta para aprender coisas novas? Será que não vale a pena ir num evento de startup lá e ouvir um monte de maluco falar umas coisas de doido? Por quê? Porque eu acho que o grande risco da vida é quando a gente acha que a gente tem toda a razão. Que a gente tá certo, tá todo mundo errado. Quando a gente começa nesses comentários, que tá tudo errado, a gente tá certo, é o princípio do fim, parceiro. Então a galera old school, se eles começarem a participar, eles vão olhar assim, tem uma galera aqui que não quer nada com nada, mas aqueles que querem, eles produzem mais do que nós produzimos. Porque uma galera nativa digital hoje, uma galera que manda ver inteligência artificial hoje, cara, produz por 30, cara.
Eu vejo no meu dia a dia, cara, usando 4, 5 inteligência artificial, eu produzo 10 vezes o que eu produziria. E essa galera que é nativa vai fazer isso. Inclusive, o CEO da OpenAI, que é proprietária do ChatGPT, ele falou que em breve nós teremos o primeiro unicórnio. Ó. Unicórnio é uma startup que vale 1 bilhão de uma pessoa. Uau. Ele falou, está muito próximo de alguém criar uma legião de agentes de AI que vão produzir por uma empresa que vai valer 1 bilhão, olha só, vai resolver problemas complexos, de muita gente que vai querer pagar para resolver esse problema, não está nem aí que é uma inteligência artificial que resolve. Então nós estamos nos aproximando de um evento que nós teremos uma empresa de 1 bilhão de dólares com uma pessoa na garagem de casa ou no quarto de casa. Então essa galera jovem, quando canaliza para o futuro, para produzir, produz muito. E aí, quem é jovem aqui, para da história de propósito. Teu propósito é produzir. Vai produzir que você vai descobrir oportunidades maravilhosas. Boa demais. Cara, eu sei que assim, ó, eu sei que você de casa, assim como eu, tá aqui querendo, cara, falar 1001 assunto. Eu sei que a galera depois do pod fala, cara, eu devia ter perguntado isso. Cara, eu sei que eu devia ter perguntado mais um monte de coisa, mas não dá, cara. Eu até indo pra 1h15 de programa, meu filho. Não dá, não dá. Eu vou deixar aberto agora no bloco final, Jason. Toca pra nós aqui, cara, que assunto que a gente passou batido que deveria falar um pouquinho, traz algum insight. Cara, vou deixar aberto assim pra gente entender, cara, não podemos sair daqui sem falar sobre tal assunto. Dá uma pincelada pra nós, o que seria aqui? Bora, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa de quem está assistindo a gente, se você já participou do ecossistema de inovação, participa um pouco mais. Se você não participa, procura. Ah, eu não sei, cara, nem precisa dar um Google, né? Agora dá um GPT lá. É. Cara, você vai procurar, na tua cidade vai ter um movimento de inovação. Participa, ou você vai ser empreendedor ou intraempreendedor. Você vai melhorar como pessoa e como profissão. Você vai entender disso que a gente está falando aqui e você vai participar. Então, assim, ó, não fuja do game. Participa, vai lá. Não vem com esse papinho que não é pra mim, que eu sou quadrado. Eu era um dinossauro, entrei nesse jogo e gostei. Então, a galera tem que se movimentar muito. E aí, você que é jovem, de 70 anos ou de 20 anos, que quer fazer algo diferente, ou você que está procurando o seu propósito, cara, se mexe, parceiro. Faz acontecer, tenta. Vai dar errado, vai dar certo. Tenta, trabalha com alguém, tenta empreender. Você vai descobrir na caminhada. O propósito vai acontecer na caminhada, parceiro. Não vai acontecer parado, não vai acontecer parado. Forte, cara, forte. E pra galera que quiser saber um pouco mais, conectar um pouco mais também, já pode seguir o Instagram. Passa o Instagram pra nós aqui. Boa, Jason Shell, Shell S-C-H-E-E-L. E ó, E bora. já conecta com esse homem aqui, manda direct, já pergunta. Tem a S Angel também pra você se conectar. Boa. Cara, eu sei que depois eu vou ser crucificado, que vocês queriam um monte de perguntas, mas a gente já fez algumas, porque pode ser que tenha um episódio 2 aqui trazendo mais bate-papo. Afinal de contas, a gente quer isso, quer trazer Boa. visibilidade pra galera, quer conectar com o assunto e quer que você se interaja, se atualiza, meu filho. Levanta essa bunda do sofá, já vai, dá um Google, dá um chat GPT, se atualiza, conecta aqui no Quintou Podcast, que a gente quer isso, quer trazer visibilidade. O Quintou Podcast quer agradecer a presença no dia de hoje. Cara, eu sei que faltou muita coisa. Eu que sei- agradeço, Cara, parceiro. eu sei- Divertido. Cara, foi tranquilo? Pô, voou 1h e quanto? 1h15 Eu já. jurava que era 25 minutos. Cara, 1h15, cara. Por isso que eu digo, esse efeito assim, ó. E a galera de casa me crucifiquem. Tá. Cara, por que tu não estendeu mais? Calma, galera. Depois a gente faz o bloco 2. A gente tá trazendo aqui pra vocês, mas fica tranquilo. Agradecer a presença, a disponibilidade. O homem veio de São Paulo pra gravar com a gente. Amanhã tá descendo Joinville já. Isso aí. Rapaz, o cara não para. Então, assim, o tempo ele é precioso. E o tempo investido em algo que realmente vai trazer propósito, então, na vida daqueles que o buscam, tá aqui. É conversar, é trazer na sociedade. Então, mais uma vez, obrigado. Toda a equipe tá te agradecendo. Vou Eu que passar a agradeço. palavra pra ti pra gente fechar essa com chave de ouro. Cara, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Já acompanhei vários episódios de vocês no YouTube, no Insta. Curto a proposta de vocês, tá? Eu acho que a gente ter temas diferentes é muito legal. E, assim, eu quero encerrar dizendo que a galera, cara, que tá ouvindo a gente ali, use uma pergunta, uma dúvida, um negócio aqui, ou uma pergunta no Instagram faça lá, né, uma pergunta É. e tal, para se movimentar, galera. Você que tá vendo aqui, cara, sai da zona de conforto, parceiro. Zona de conforto não é lugar seguro. Sai da zona de conforto. O máximo que vai acontecer é dar errado. E aí você aprendeu e faz dar certo.
Forte demais, cara. Agora nós vamos ter um momento rec também. Na sequência, a gente vai soltar aqui algumas perguntinhas que a gente tem aqui, alguns insightzinhos. Então, já fica conectado aqui no Instagram, que daqui um pouco já vai sair. Já vai sair algumas gravações aqui, hein? Então você não pode perder. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Um excelente fim de noite de quinta-feira. Amanhã sextou, papai. Tamo junto. Mas bora que a vida continua acontecendo nos bastidores. O nosso muito obrigado de coração. E não esqueçam, Quinto Podcast, um programa de quinta com a qualidade de primeira. Tchau, obrigado!